Olha, Datena, lembra já da semana passada, na terça-feira, na coletiva lá no Palácio do Planalto, eu fui bastante enfático, né, fazendo um chamamento a que prefeitos e governadores buscassem com responsabilidade, de maneira gradual, voltar às atividades nas cidades, exatamente por essa razão. Nós temos aí, e nós estamos vendo, vocês estão nos acompanhando, esse trabalho que está sendo feito lá pelo Ministério da Cidadania, pelo governo do presidente Bolsonaro, com a parceria da Dataprev e da Caixa. Nós estamos encontrando aí 20, 25, talvez até 30 milhões de brasileiros e brasileiras que nunca tiveram num banco, nunca tiveram conta num banco, que nunca dependeram do Estado. Eu não estou falando de quem está apoiado no Bolsa Família, quem tem apoio do governo no benefício de prestação continuada. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de pessoas que trabalham, que dependem da movimentação das pessoas para poder trabalhar numa feira livre, para poder lavar um carro, para fazer malabarismo na esquina e conseguir um troco. Estas pessoas, na verdade, trabalham durante o dia, né? Quem é diarista, quem é faxineira, quem é jardineiro, né? Quem é auxiliar, muitas vezes, de pedreiro, quem faz pequenos reparos. Estas pessoas, quem é chaveiro, quer dizer, eu estou aqui enumerando uma série de atividades que são necessárias para o dia a dia das pessoas e que essas pessoas só conseguem ganhar o pão de cada dia se a economia estiver funcionando. Não consegue fazer isso com as cidades desertas, com as cidades paradas. E a ponderação que eu fazia, inclusive contigo, Datena, era que nós tínhamos mais de 4.300 cidades no Brasil sem nenhum caso de coronavírus, totalmente paradas, fechadas, e a minha pergunta era por quê e para quê? Então, eu começo a ter notícias de que em vários estados brasileiros as cidades estão voltando à atividade, e eu não tenho nenhuma dúvida, com máscara, com disciplina, com afastamento entre as pessoas, para diminuir qualquer risco, com medidas de higiene, a gente pode gradualmente ir voltando à vida. Está aí a Alemanha. Lojas de 800 metros quadrados na Alemanha foram todas autorizadas a voltar. As crianças alemãs agora, no dia também. 2, 3 de maio, voltam para a sala de aula. Ou seja, a gente tem que fazer a vida voltar ao normal, proteger os nossos idosos, cuidar bem deles. Eu hoje fiz uma reunião e determinei a equipe que cuida lá da assistência social. Nós vamos, segunda e terça-feira, transferir mais de 400 milhões para os municípios brasileiros, para os CRAS da assistência social abrirem para poder dar o atendimento às crianças, aos idosos, aos vulneráveis. Nós estamos montando um programa para poder atender os 1.913 instituições de longa permanência, são os asilos onde estão os nossos idosos, a maioria deles abandonados. Então, tem um grande esforço, mas é importante voltar para o trabalho, porque não dá para matar o futuro. E o desemprego, a fome e a miséria matam o futuro do nosso país. Essa é a preocupação do presidente Bolsonaro. Bom, a gente já abusou demais do ministro a semana inteira. Eu me permito, me desculpem, vocês estão fazendo pergunta no Brasil inteiro. Vou fazer mais 4 perguntas. O ministro está em casa, ele tem direito a um pouco de descanso com a família e eu não vou abusar mais do ministro. Vou fazer 4 perguntas e depois vou liberar o ministro. Me desculpem, mas eu não posso continuar mais. Datena, me chamo Edna, moro em São Paulo, não fiz o cadastro dia 7, não recebi ainda, está em análise. Gostaria de saber se tenho direito ao auxílio. Ela deve ter feito o cadastro, porque se ela não fez o cadastro, não pode estar em análise, não é isso, ministro? Exatamente, está correto. Ela fez o cadastro, está em análise. Por que está em análise, né? Nós, inclusive, modificamos isso no novo aplicativo. Vai ter uma outra frase que não essa, dando uma previsão para a pessoa, né, de quando é que vai ser pago. Nós estamos trabalhando isso lá no aplicativo. Mas o importante ser dito é o seguinte, as pessoas que não têm conta na Caixa, elas vão começar a ser constituídas contas digitais amanhã, no sábado e na segunda.
Então, ela deve estar nessa primeira leva lá do dia 7, 8, 9, lá no início, e ela até terça-feira deve estar com o dinheiro depositado na conta digital dela da Caixa. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou mostrar de novo como é que você usa o Caixa Tem, hein? A conta virtual criada pode ser usada para sempre ou só para o período das 3 parcelas. Sou Cícero do Rio de Janeiro. Ô Cícero, o bacana desse processo que nós fizemos da Tena é o seguinte: daqui para frente, esses 20 milhões ou 25 milhões de brasileiros que nós estamos bancarizando vão ter a sua conta. Essa conta é para sempre, ele vai usar para o resto da vida, ela é gratuita, ele não tem nenhum custo com ela, nenhum ônus com ela. Ela vai estar à disposição para que essa pessoa, o resto da sua vida, tenha condição de fazer operações bancárias, pagamentos, recebimentos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Bom, a última pergunta para liberar o ministro, senão a esposa dele, o pessoal me mata. Boa tarde, fui aprovado, mas nem falou onde vou receber, nem que banco, nem conta. Diz que está sendo processado Luiz Henrique, do Rio de Janeiro. Ministro. Como é? Desculpe. O que houve? Teve protesto aí atrás? Deu um cortezinho aqui. Agora voltou. Não ouvi, eu não ouvi. Eu estava fazendo a pergunta, eu não ouvi. Boa tarde, eu fui aprovado, mas nem falou onde vou receber, nem banco, nem conta. Diz que está sendo processado. Luiz Henrique, Rio de Janeiro. Ele não sabe onde é que ele vai receber. Se ele fez o cadastro, onde ele vai receber? Ele vai receber na Caixa, sem nenhuma dúvida, numa conta digital. E se ele fez no dia 7, tem duas situações. Ou ele já terá o crédito entre sábado e segunda, ou ele terá na segunda-feira, com esses novos CPFs que foram liberados pela Receita Federal, eles vão poder fazer, vai rodar novamente e ele provavelmente entre terça e quarta vai ser creditado. E lembrar outra coisa, no dia 27, 28, 29 e 30 ele recebe a segunda parcela. Então, dentro dos próximos 15 dias da Tena, ele vai receber não 600, R$ 1.200. Ministro, muito obrigado pela sua participação. O senhor está com uma cara de cansado, não é à toa que o senhor está com a cara de cansado, porque todo mundo estava, o Barreto também estava hoje de manhã. O pessoal está realmente extenuado. Eu tenho as respostas do Barreto para um monte de perguntas que foram feitas hoje na rádio. Talvez eu dê mais tarde, vai suprir. Muito obrigado pelo seu tempo. Mais uma vez, um abraço grande, que Deus nos ajude. Abraço grande, ministro. Obrigado, Datena. Um grande abraço a ti, em nome do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado pelo espaço que tu e a Bandeirantes têm nos dado para levar as informações precisas aí para todos aqueles que estão na expectativa. Peço mais um pouquinho de paciência, a equipe está trabalhando e o dinheiro vai chegar para poder ajudar aí a todo mundo que está precisando. Um final de semana abençoado e feliz aí para ti, para toda a equipe. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a minha equipe aí do Ministério. Obrigado pelo carinho que o senhor está demonstrando pelo povo brasileiro. Uma pena por vocês de todo o Brasil que a gente não tenha mais tempo, porque o ministro tem que descansar. Tchau, ministro. Bom fim de semana. Trabalhando, mas bom fim de semana. Obrigado, um abraço. Abraço grande. O que houve, Simão? Você gritou alguma coisa no meu ouvido, não entendi o que foi. O que houve? Pode falar. O que houve aí? Eu quero saber o que está acontecendo. Olha, eu não sei, eu não vi, porque eu estava olhando, parece que teve um protesto ali na casa do ministro, mas é a casa do ministro. E dentro da casa do ministro fazem o que querem fazer e podem fazer. É dentro da casa do ministro, não é a minha casa e não é nem a sua casa. É claro que eu não aprovo manifestação contra a imprensa de forma alguma, porque eu faço parte da imprensa. Então, não posso apoiar a manifestação contra qualquer órgão de imprensa. Mas o ministro está dentro da casa dele e as pessoas podem se manifestar da maneira que quiserem dentro da casa dele. Aliás, as pessoas podem se manifestar do jeito que quiserem, democraticamente, em qualquer lugar do país. Mas eu continuo insistindo. Eu sou contra a manifestação contra a imprensa, porque eu faço parte da imprensa. Então, do mesmo jeito que ferem pessoas da imprensa,
de outros canais ferem a mim também, porque é a minha profissão, que eu tenho muito orgulho e honra e criei os meus filhos com a minha profissão, tá certo? Eu não vi, porque eu estava ali cabeça baixa e também não poderia fazer nada. Foi dentro da casa do ministro que nos atendeu aí, pelo menos gentilmente, esse tempo todo aí, e atendeu a população brasileira. Liberação de auxílio emergencial provoca filas e aglomeração em agências da Caixa. Carla Rabil, na tela da Band, por gentileza. Me ajuda aí, ô Latinão. Você tá aí, Latino? Então põe na tela, velho. Mesmo com a orientação para as pessoas não irem a bancos durante o período da quarentena, muita gente acordou cedo e foi até esta agência da Caixa, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, antes mesmo do início do funcionamento. Eram 8 da manhã e a fila já estava assim, quilométrica. A dona Maria José já estava há quase 2 horas na fila. Eu acordei, era 5 horas da manhã, aí fui logo lá na outra casa lotérica. Cheguei lá, não tinha, falaram que não tinha dinheiro para pagar, aí nós viemos para aqui. Foi o jeito que teve, foi nós vir para cá. Um fato preocupante é que a maioria não respeitava a distância de pelo menos 1 metro entre uma pessoa e outra. Pelo contrário, todas estavam aglomeradas e ainda conversando bem próximas. Máscara, então, pouquíssimas usavam. Teve gente que até estava com a proteção, mas presa ao pescoço, o que em nada ajuda. A máscara eu acabei esquecendo ela hoje, né? Mas faz parte, não tem problema não. Isso aí é do dia a dia. Datena, parece que as pessoas estão começando a abandonar as formas de prevenção. Já não